Eu tenho refletido sobre muitas questões da minha vida e por onde anda meu coração, por onde anda a minha mente, por onde anda os meus pensamentos. E é interessante que a gente tem tantos caminhos, tem tantas portas abertas e precisa necessariamente entrar na porta certa, na porta correta. Porque certos caminhos, na verdade todos, né? Toda ação ela gera uma reação e essa reação não volta atrás. Essa reação ela vai se propagando. É como se alguém lançasse uma pedra sobre a superfície, sobre o espelho d'água de um lago, e aí você nota que aquela energia, aquela reação vai aumentando em forma de círculo, vai fazendo ondas. E assim é na nossa vida, as escolhas que a gente faz gera reação no meio. E como evitar reações que são desagradáveis, reações ruins, reações das quais a gente não quer receber, né, de volta. Porque tudo que a gente lança volta. Mas eu tenho alguns caminhos para seguir nessa semana. Eu preciso muito de uma orientação divina, muito de uma orientação de Deus, para que eu possa escolher a porta certa, para que eu possa escolher o caminho certo e não me desviar segundo o meu ego, segundo o meu orgulho, segundo a minha vaidade. Eu tenho tantos projetos, mas eu me vejo muitas das vezes criando muitos projetos e seguindo nenhum, e aqueles que eu dou sequência acabo por desistir lá na frente. E isso tem me chateado, sabe? Mas me chateado muito. Mas ontem eu estava refletindo. Ontem aconteceu algumas situações no meu dia que eu estava refletindo. Qual seria a coisa mais importante para minha vida, para mim executar neste momento? Eu tenho estudado sobre storytelling, tenho estudado sobre narrativas, sobre contar histórias. E até ontem, se eu não me engano, eu escrevi no meu livro qual é a história mais importante a ser contada. Qual é a história mais importante que devemos contar nesse momento? E me ocorreu que a história mais importante que nós devemos contar para nós mesmos e para os outros é a história de Cristo, a história de Jesus, a história do seu sacrifício na cruz do Calvário. Isso mexeu muito comigo, sabe? Isso mexeu muito comigo e isso, de certa forma, me abriu uma porta de percepção que estava meio apagada ou eu não estava percebendo. A narrativa perfeita. A narrativa perfeita é a narrativa de Cristo. É a narrativa da história de Cristo e do seu amor por nós. Como diz a palavra, né? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Imagina, aí você aí você encontra uma pessoa na rua, né? Ela tá ela tá com a vida despedaçada, com a vida destruída, passando por uma dificuldade, coração amargurado, contrido, porque todas as narrativas que ela vê, todas as histórias que ela escuta, não a inspiram ao ponto de ela receber a força necessária para começar a contar a sua própria história. Né? Até então ela está como um ator passivo nessa realidade, ela está só assistindo histórias,
e inconscientemente está contando uma história que não lhe agrada, uma história que não a inspira, a sua própria história. E aí você encontra essa pessoa, e em vez de contar a sua história, você conta a história de Cristo. Amém? Aí depois você entra na história e conta o quanto Cristo fez por ti, o quanto a história de Cristo transformou a tua vida. E aí, depois você convida essa pessoa a entrar na história e perceber o quanto ela pode ser mudada, o quanto ela pode ser transformada se ela abrir o coração e crer nessa história, a história de Cristo em sua vida. E é interessante, agora, exatamente agora, eu estava refletindo e isso mexeu muito comigo. O storytelling, a essência do storytelling, ela é composta de 3 pontos. Primeiro, a história de alguém, pode ser real ou não. Depois você entra na história. Depois você convida a pessoa a entrar na história. E quando você junta esses 3 pontos, bum! O storytelling convence a pessoa. Não é que o storytelling convence, mas ele prende a pessoa. Ele é como se uma chave fosse virada na mente da pessoa. Porque ela consegue entender o que tu está propondo para ela. E é interessante porque o mandamento de Cristo é esse. Que a gente vá, conte a história dele, depois anuncie o que ele fez por nós, que a gente entra na história. E depois convide as pessoas a entrar nesta história. Para que a história delas também seja de salvação, seja de transformação, seja de vida, seja de equidade, seja de paz. Então, para você que está me assistindo, Jesus te ama. Jesus pode transformar a tua vida. Há 2000 anos atrás, ele se colocou em sacrifício vivo. Talvez você não entenda biblicamente o que é esse sacrifício. Mas, em essência, é você conhecer uma pessoa, você amar uma pessoa e essa pessoa está destinada à morte. E o seu amor por essa pessoa é tão grande que você diz diante da morte daquela pessoa: não, deixe ela. Derrama sobre mim esta condenação, derrama sobre mim esse juízo. Eu morro por ela. E aí essa pessoa escapa com vida e ela tem uma nova chance. Ela tem uma nova oportunidade de contar uma nova história. Entende? Foi isso que Cristo fez por nós. Ele morreu por nós. Ele se esvaziou da eternidade porque Jesus é Deus. E ele desce do céu como um pão vivo, se esvazia, assume uma culpa que não é dele, uma culpa que era nossa, se entrega, recebe essa condenação e a gente ganha uma nova oportunidade, a gente ganha uma nova chance, uma chance de ter vida, de ter paz e ser livre. Porque assim como Cristo diz, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. É esse processo de conhecer, como você está conhecendo agora a história de Cristo, ouvir a verdade, e essa verdade te liberta, essa verdade te transforma. Então seja lá o que tu está passando, seja lá qual é a dificuldade que tu está passando, seja na tua família, seja na tua saúde, seja na tua área financeira, seja na tua área espiritual, Deus tem uma chance. Deus te oferece hoje uma oportunidade de entrar pela porta, uma porta que te levará a um novo caminho, uma nova experiência de vida. Jesus disse: eu sou a porta, aquele que entrar por mim salvar-se-á, descansará e encontrará pastagem. É isso que Deus te oferece hoje, uma nova porta, a única porta que te levará à vida eterna. Se você precisa de um novo começo, se você precisa de uma nova chance, pega essa para você, aproveita essa oportunidade e entre pela porta.
e aceite Cristo como teu único e suficiente Salvador. E você vai encontrar descanso para a tua alma. Amém? Deus te ama. Aceite esse amor. Tenha uma ótima semana e uma ótima vida pela frente. Deus te abençoe. Abraço!